Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 7. E já que foi falado sobre o homem vestido de branco, nós vamos falar exatamente sobre isso, né? Apocalipse, capítulo 7. Nós vamos ler a partir do versículo 9. Amém? Todos acharam? Apocalipse 7, a partir do versículo 9. O João, na sua visão, ele diz assim: depois disto olhei, e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos e de todas as línguas. Essa multidão estava de pé diante do trono e diante do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas em suas mãos, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé e ao redor do trono. Quantos anjos estavam em pé? Você já parou para imaginar isso? Nós estamos falando aqui de uma multidão que ninguém podia contar. Isso significa o quê? Que ninguém sabia fazer conta? Não. Significa que era muita gente. Era incontável. E aí fala que todos os anjos, simplesmente todos os anjos, estavam em pé ao redor do trono, ao redor dos anciãos e dos 4 seres viventes. Então eles se prostraram com o rosto em terra, diante do trono, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, sabedoria, ações de graça, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Então um dos anciãos perguntou para João: quem são estes que estão vestidos de branco? E de onde vieram? E João então respondeu: Senhor, tu sabes. Lógico que João não tinha a menor ideia, né, do que aquilo significava. Então esse ancião disse: estes são aqueles que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. O sol não os afligirá, nem qualquer calor abrasador. Lembre-se disso quando você estiver caminhando, né, no centro da cidade, na hora do almoço, né, que quando você estiver lá no paraíso, né, nem o sol, nem o calor abrasador os afligirá, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Eu queria que a gente prestasse atenção em algumas coisas, né? O versículo 14 é quando o ancião diz: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. E por isso o quê? E porque eles lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro, uma vez que eles lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro, então eles estão diante do trono de Deus. Só porque eles lavaram as suas vestes, só porque eles alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, é que eles estão diante do trono de Deus.
e aí servem dia e noite no santuário. Aquele que está sentado no trono vai estender sobre eles o seu tabernáculo, e eles nunca mais terão fome, etc, etc, etc. Por quê? Porque eles lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Muito bem. Existem pessoas, estudiosos, né, que creem que essas pessoas aqui são aquelas pessoas, esses que estão de branco, são aqueles que vão ser arrebatados no período da tribulação. Como só existe um arrebatamento, e o arrebatamento vai acontecer pelo nosso entendimento, no momento em que o anticristo se assentar no trono em Jerusalém e se proclamar Deus, nesse momento haverá o arrebatamento. Vocês sabem o que é arrebatamento? A pregação não é sobre esse assunto, eu só estou dando uma introdução. Todo mundo sabe o que é arrebatamento? Qual é a sua esperança? É fazer parte desse arrebatamento, tá? Então você precisa saber o que é o arrebatamento. É quando Jesus voltar e levar a sua igreja, a sua noiva. Nós somos a noiva de Cristo. Quando ele levar a sua igreja. Então aqueles que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, e depois aqueles que estiverem vivos subirão para a igreja. No nosso entendimento, também no entendimento de outro grupo de pessoas que estudam, né, a Bíblia, esse grupo de branco é a igreja arrebatada, porque é uma multidão incontável. Somos nós que estaremos lá. Ah, mas está falando que eles vão ser arrebatados na tribulação. Exatamente. Porque a tribulação ela vai durar quanto tempo? Quanto tempo? 7 anos. É que eu só estou com uma mão aqui, por isso que eu estou, né? Seria 7 anos, tá certo? Quanto tempo? 7 anos. Divididos em 2 partes, 2 metades. A primeira metade com 3 anos e meio, e a segunda metade com 3 anos e meio. Onde está escrito isso na Bíblia? Em Daniel, né? Em Apocalipse, em Tessalonicenses. Aí é um outro estudo. Inclusive fui desafiado há 5 minutos atrás, 10 minutos atrás, né? Eles trazeram um preletor aqui para o final do ano para fazer um estudo sobre Apocalipse. Nós vamos ver se a gente consegue trazer, né, esse pastor de São Paulo para estar falando sobre o livro de Apocalipse. É meu pai. Ele gosta muito desse assunto, né? Ele escreveu já sobre esse assunto, e eu acho que aqui ele nunca teve essa oportunidade, né? Ele falou assim, falou uma vez, mas foi uma forma bem resumida, né? E talvez a gente possa fazer uma coisa assim bem do tamanho da tribulação, né? 7 dias, né? Estou brincando. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Enfim, os 3 primeiros anos e meio fazem parte da tribulação. Entretanto, a perseguição da igreja, ela só vai começar na segunda metade, que é quando o anticristo vai se assentar no trono lá em Jerusalém. Ele vai mandar reconstruir o templo, vai se assentar ali e vai falar, eu sou Deus. E é nessa hora, né, como está escrito lá no profeta Daniel, é nessa hora então que a igreja será arrebatada. Ele vai se revelar, né, e as pessoas vão entender, esse cara é Deus? Não, esse cara é o anticristo. Todo mundo sabe o que é o anticristo? Quem é o anticristo? Ele é anticristo. Significa o quê? Que ele é contra, oposto, ele é contrário a Cristo. Presta atenção, não é jogo de palavra. Tem muita gente que é pró-Jesus, mas que é anticristo. João fala que o espírito do anticristo já está no mundo, porque tem muita gente que é pró-Jesus, gosta de Jesus, fala bem de Jesus. Não, Jesus é um espírito de luz, um espírito iluminado, Jesus é o cara, ele foi um líder, ele é um cara que transformou uma época. E João fala assim para a gente testar os espíritos para saber se eles são de Deus. E como que a gente vai testar? Se ele falar que Jesus veio em carne.
que significa que Jesus vem em carne? É que ele é muito mais do que um espírito de luz. Ele é o próprio Deus, que nasceu em forma humana, que viveu em carne como eu, como você, teve as mesmas necessidades físicas, fisiológicas, foi tentado, mas não pecou. E deu voluntariamente a sua vida em nosso favor, para que a gente pudesse ter as nossas vestes lavadas no sangue de Jesus que foi derramado lá na cruz. E todos aqueles que tiverem as suas vestes lavadas, sabe o que significa ter a veste lavada? Não é você estar vestido de branco, ou não é isso. É que a sua veste branca vai significar que você é uma pessoa, a partir daquele momento, pura. Pura. O branco simboliza a pureza. Então você é puro. Olha para a pessoa que está do seu lado. Só olha. Agora pergunta, você é puro? Não é para responder. Não é para responder. Porque a resposta é... A resposta é... Você é ou não é puro? Daniel, depende do referencial, porque se for Deus olhando, Ele vai ver através do sangue de Jesus que eu já fui purificado. Mas se eu mesmo me contemplar no espelho, eu vou ver que eu sou o quê? Impuro. E bota impuro nisso. Você está entendendo o que eu estou falando? É pelo sangue de Jesus que nós somos purificados, e não pelo nosso mover, fazer, pelo nosso caminhar, não é pelo que nós fazemos, mas é pelo sangue de Jesus. E é disso que nós estamos falando aqui. É esse povo aqui, então, que aceitou a Jesus, que foi lavado pelo sangue de Jesus, que quando Jesus retornar, vai estar levando ele... Esse povo vai estar levando a mim, a você, em nome de Jesus, né, pela fé, vai estar levando para que nós estejamos nessa cena aqui que João viu em forma de visão antecipadamente que vai acontecer. Todos os anjos se prostrando, eu duvido, olha, eu duvido que nenhum de nós que vai estar lá, todos nós estaremos lá, mas que nenhum de nós, glória a Deus, né, eu duvido que algum de nós consiga ficar sem chorar nesse momento. Apesar de que está falando que não vai ter lágrima, né? Mas vai ser uma coisa tremenda, porque na hora que você vê, poxa vida, olha, chegou a hora, acabou todo o sofrimento, acabou toda a dor, acabou tudo. Agora é eterno. E aquele monte de anjos, porque tem muito anjo, né? A Bíblia fala que são miríades de anjos. Quantos anjos contém uma miríade? Não, uma miríade contém quantos anjos? É um bocado, né? É um bocado. E Satanás arrastou 1/3 quando ele foi lançado à terra e dá um trabalho danado esse 1/3. Mas ficou 2/3 lá em cima. E esses 2/3 vão estar todos ajoelhados, com o rosto prostrado no chão, adorando o Senhor. Então vai ser um momento maravilhoso. E eu quero perguntar para você, você quer estar nesse momento lá? Você quer estar nesse lugar, nessa hora? Amém. Então guarda isso, porque eu vou voltar a fazer essa pergunta para você depois. Porque agora nós vamos lá para o Velho Testamento. No livro do profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo 37. A partir do versículo 1. Nós vamos ler um texto muito conhecido,
texto bonito, um texto que fala de esperança. Esperança para mim e esperança para você. Ezequiel capítulo 37, conhecido como o Vale dos Ossos Secos. Amém? Todos acharam? Diz assim: a mão do Senhor, é Ezequiel que está falando, né? Ezequiel, profeta do Senhor. A mão do Senhor, você já leu o livro de Ezequiel? Quem aqui já leu o livro de Ezequiel? É um desafio bom para você. Leia o livro de Ezequiel. É um dos livros mais complexos que tem na Bíblia. É ou não é, Rosa? É um dos livros mais complexos que tem na Bíblia. Você vai ler o livro de Ezequiel e você vai falar... Leia antes do dia 12, porque dia 12 você pode vir perguntar alguma coisa do livro de Ezequiel, né? Porque aí o Carlos vai ajudar a responder. Ele falou que ia ajudar a responder. Então, foi embora. Mas se o Carlos não estiver aqui, tem o Jonatas e tem o Marquinhos que vão ajudar a responder. Então, leia o livro de Ezequiel, é um dos livros mais complexos da Bíblia. Ele fala coisas assim tremendas. Além da própria história de Ezequiel, que é muito bonita. Bom, a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito, ele me levou a um vale cheio de ossos. O Carlos voltou agora, acabei de falar dele, né? Vai se preparando, estuda Ezequiel. E por seu espírito, ele me levou a um vale cheio de ossos, e esses ossos estavam secos. Alguém aqui já teve uma visão de Deus? Hã? Não. Eu vou te falar uma coisa. Tem muita, mas muita gente que pede a Deus para ter visão. Eu não sei se você já orou dessa forma, mas tem muita gente que pede. E eu quero falar para você o seguinte: quando essas pessoas estão orando, pedindo visão, elas não estão imaginando esse tipo de visão. Você ser levado num vale de ossos secos, onde só tinha caveiras, ossos, crânios, morte, destruição. Tem muita gente que quer ter visão, mas tem muita gente que não quer ouvir Deus falar. Porque quando Deus fala, não é isso que eu quero escutar, não. Não é isso que eu quero escutar, não. Senhor, fala comigo, me mostra, me revela. E aí de repente Deus vai lá e fala, não era assim não. Cadê a prosperidade, né? Cadê o carro novo? Eu quero ter uma visão assim, um carro novo, né? De muito dinheiro, muita felicidade, de saúde. E Deus pegou Ezequiel e levou ele para um lugar que você jamais gostaria de estar. Eu imagino a sensação de Ezequiel ao chegar naquele lugar. Um vale coberto de ossos. Muita gente. Incontáveis. Inumeráveis. Essas pessoas, elas estavam mortas. Tá certo? Nós temos 2 médicos aqui hoje, não sei se tem mais, mas os ossos secos, separados, né? Sem carne, sem pele, eles estão declarados oficialmente mortos. Não tem vida nenhuma deles. E o Senhor, o Espírito do Senhor, levou Ezequiel de um lado para o outro. E ele pôde ver que era enorme o número de ossos no vale. E esses ossos estavam muito secos. E ele me perguntou, olha a pergunta que o Espírito de Deus fez para Ezequiel. Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Filho do homem, esses ossos poderão voltar a viver? Você imagina o Espírito de Deus fazendo essa pergunta para você? É uma coisa aos nossos olhos impossível, não é? Sim ou não? Aos nossos olhos é uma coisa impossível.
Mas aí o Espírito de Deus vem e pergunta para você: você acha que esses ossos poderão voltar a viver? A resposta de Ezequiel foi uma resposta brilhante, né? Foi uma resposta sábia. O que ele falou? O Senhor sabe. Tipo, se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer. Porque o Senhor é Deus. Não é apenas Deus do possível, Deus do impossível. Ele é Deus. Ele faz o que Ele quiser. Às vezes você está diante de uma provação, de uma circunstância, e o Espírito pergunta para você: você vai conseguir sair dessa? E qual é a sua resposta? Qual tem sido a sua resposta? Claro que vou, pois eu estudei, pois eu sou bom, pois eu consigo, pois eu sou forte, né? Tem aquele pessoal, eu assisti um filme essa semana que eu achei assim, engraçado e triste ao mesmo tempo, né? Engraçado pela cena e triste por saber que é realidade. Tem muita gente que faz isso. De manhã cedo a pessoa vai para o espelho e fica lendo, né? Tem um roteiro para ler, fala: eu posso todas as coisas. Não pode. Quem pode todas as coisas é Deus. Eu sou o homem mais feliz da terra, só se você tiver aceitado Jesus como seu Salvador. O meu dia vai ser maravilhoso, só se Deus permitir. Nada de mal vai me acontecer, só se o anjo do Senhor tiver acampado ao seu redor. Então a pessoa fica ali na frente do espelho recitando um monte de mentiras, achando que com isso ela vai ter um dia maravilhoso. Sabe como chama isso? Chama autoajuda. E tem gente que ganha dinheiro com isso. E eu vou te falar uma coisa: você quer ajuda? Ajuda vem do alto, mas é do alto com L. A ajuda que vem do Senhor, não é alto com U. Não há nada que eu possa fazer. Mas Deus pode todas as coisas. E Ezequiel olhou aquele vale, viu aquela situação triste, sem esperança, e falou: se o Senhor quiser, o Senhor pode trazer vida para esses ossos. Porque eu sei quem eu sou. Eu não posso fazer nada. Mas eu sei quem o Senhor é. E o Senhor pode todas as coisas. Né? E lá na frente, muitos anos depois, Paulo vai falar assim: eu, Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Você entendeu isso? Ezequiel deu uma resposta sábia e Deus falou para ele assim: então faça o seguinte, Ezequiel, profetize. E todo mundo sabe o significado da palavra profetizar. O que é profetizar? É um verbo, né? O que é profetizar? Profetizar é dar ordens. Sim? Profetizar é comandar a um demônio. Profetizar é o quê? Prever o futuro. Qual o significado da palavra profeta? Profeta é um mensageiro. E quando você profetiza, você faz o quê? Você fala em nome de alguém. Então o que Deus falou para Ezequiel, fala: profetize, ou seja, você vai falar em meu nome a esses ossos. Você entendeu a diferença? Você entendeu a diferença? Por isso que você fala em nome de Jesus. Por isso que quando você ora, quando você faz alguma declaração, você faz como? Em nome de Jesus. Então, Ezequiel foi lá profetizar e disse aos ossos, não, ele falou assim: profetize esses ossos e diga-lhes, diga aos ossos, olha só, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Colocarei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês. Esses vocês são ossos, né? A profecia, a mensagem era para os ossos. E vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor.
Então Ezequiel profetizou conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chacoalhar, e os ossos começaram a se juntar, osso com osso. E eu olhei, e os ossos começaram a ser cobertos de tendões e de carne, e depois de pele. Entretanto, não havia espírito neles. Olha só que interessante. Ele profetizou em nome do Senhor. Aqueles ossos começaram a se unir, a se juntar. Foi colocado carne, tendões, músculos, né, tudo que precisava ter. Pele. E os corpos ficaram bonitos. Entretanto, sem vida. Aquele monte de ossos secos se transformou em corpos, pessoas, gente. Entretanto, todos ainda estavam mortos. O que faltava para que eles tivessem vida? O que ele falou ali no começo: profetize e diga que mandarei um espírito. Estava faltando ainda o espírito para que esses corpos tivessem vida. A seguir ele me disse: profetize então agora ao Espírito. Profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor. Venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro destes mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé, e era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: os nossos ossos se secaram, a nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel, e quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei na sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Qual que é o significado dessa visão? Qual é o propósito dessa visão? Teve o propósito do... Você pode falar assim: não, em 1948, o Estado de Israel foi recriado, né, e cumpriu-se então a profecia, porque aí o povo de Israel todo está junto ali. Mas não é essa a profecia. Ele não está falando do povo de Israel limitado ao povo de Israel. Ele está falando de quem? Do povo de Deus. Naquele tempo, o povo de Israel era o povo de Deus. Hoje, quem é o povo de Deus? Todo aquele que tiver as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Porque Cristo veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Então, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, aqueles que creem. Então, essa profecia não é uma profecia para o povo de Israel. Ela é uma profecia para o povo de Deus. Você pode estar pensando assim: poxa, então eu vou me tornar um osso seco e depois vou ser revivido? Não, essa profecia já se cumpriu. Essa profecia já se cumpriu. Quando que essa profecia se cumpriu? Quando o Espírito Santo de Deus foi enviado à terra e você aceitou Jesus Cristo. É porque agora o Espírito Santo está em você. Lá em Atos 1, 8, se não me engano, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então o Espírito Santo já veio sobre você.
Você que estava morto e sem esperança, agora você vive, porque o Espírito Santo de Deus está em você. Essa profecia já se cumpriu. Amém? Você entendeu isso? Nós éramos aqueles ossos secos, sem esperança, sem vida, mortos. Mas nós nascemos da água e do Espírito, quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador. Então você hoje não é apenas um corpo sem espírito, você é um corpo vivo, porque você recebeu um Espírito que te trouxe vida, que a Bíblia fala que é um Espírito vivificante, porque ele te traz vida. Porque antes nós estávamos mortos, mas agora nós vivemos em Cristo Jesus. Amém? Quem está feliz por causa disso? Às vezes a gente fica querendo, né, profecias. Eu precisava ouvir uma profecia sobre alguma coisa na minha vida. Eu vou te falar, essa profecia é a melhor, a maior e a mais importante profecia que poderia ter sido dada sobre a sua vida, e ela já se cumpriu em Cristo Jesus e no Espírito Santo que está em você. Amém? Por causa desta profecia, quando Jesus Cristo voltar no arrebatamento, você vai fazer parte daquela multidão que estava vestida de branco. Amém? Acabou? Resolveu? Sim ou não? O que você acha? Joia? Podemos ir para casa? Entretanto, eu não gosto dessa palavra, né? Tem uma vírgula aqui para a gente discutir. E essa vírgula, ela está lá em Apocalipse também. Então vamos voltar para Apocalipse, para a gente tirar essa vírgula da nossa vida. Apocalipse capítulo 3, Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Nós já falamos sobre essa carta, já falamos sobre essa igreja, e hoje nós vamos entender o contexto dela. Carta à igreja de Sardes. Voltamos lá para a visão de João agora. Começamos com a visão de João, fomos para a visão de Ezequiel e agora voltamos para a visão de João. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Olha o que ele está falando para essa igreja, para as pessoas que estão nesta igreja. Essa carta não é endereçada a uma pessoa jurídica, a uma entidade. Ela é endereçada a pessoas físicas, aos membros dessa igreja. Eu não sei se você faz parte dessa igreja, mas nós vamos ver que ela é endereçada para pessoas que fazem parte, né, da igreja de Sardes. O Espírito diz o seguinte: conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Sabe aquele momento entre a primeira profecia em que Ezequiel falou, profetizou aos ossos, e os ossos se juntaram, e juntou tendões, e juntou carne, e juntou pele, mas faltou o Espírito? Ele precisou profetizar novamente para que o Espírito entrasse. Essa igreja está nesse momento. Ela está sem o Espírito. Quem faz parte dessa igreja parece que está vivo, mas está morto. Por que está morto? Porque não tem o Espírito que traz vida. Olha o que ele vai falar aqui. Esteja atento, fortaleça o que resta e o que está para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e do que você ouviu. Obedeça e arrependa-se.
Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, aí em Sardes, tem aí uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Estes andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse é o último texto que nós vamos ler. Nós vamos meditar nesse texto agora para nós encerrarmos. Quem está nessa igreja de Sardes já ouviu e já recebeu tudo o que precisava. Conhece a palavra de Deus. Sabe o que precisa fazer. Sabe que precisa morrer. Sabe que precisa nascer de novo. Sabe que precisa ser guiado pelo Espírito. Quem está na igreja de Sardes precisa estar atento e precisa se arrepender. Porque somente aquele que se arrepender vai ser vivificado pelo Espírito, vai receber vestes brancas e vai estar com a igreja triunfante, com Cristo Jesus. Quem está nessa igreja de Sardes aparenta estar vivo. Tenha um viver normal. Vamos falar de coisas práticas. Tenha um viver normal. Vive, participa de coisas, faz coisas, fala, pensa, lê, escreve, raciocina. Tenha vida normal. Mas não é guiado pelo Espírito de Deus. Dentro da igreja de Cristo, aqui na terra, não da igreja de Cristo que vai ser levada com ele, dentro da igreja de Cristo aqui na terra, tem muita gente que está dentro da igreja há anos. Há anos. Mas não é guiado pelo Espírito de Deus. É guiado por um monte de coisa, por doutrinas, por leis, pelo seu próprio espírito, pelo espírito do pastor, é guiado por um monte de coisa, mas não pelo Espírito Santo de Deus. E essa noite, o alerta é: esteja atento. Esteja atento. Porque hoje, você ainda tem tempo. Lembra que no começo eu falei que essa era uma mensagem de esperança? Porque hoje ainda dá tempo. Olha o que Jesus, que está narrando aqui para João, ele fala: olha, se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a hora que virei contra você. Irmãos, sem rodeios, não dá para você brincar de igreja. Não dá. Não é por mim, é por você. Não dá para você brincar de igreja. É sério. O meu papel aqui, o papel dos líderes, é estar alertando, é estar trazendo a palavra da salvação. Hoje é tempo de salvação. Depois que Jesus vier levar a sua igreja, vai ser tempo de tribulação, de choro, de tristeza, de arrependimento, só que aí não vai dar mais para se salvar. Ah, mas eu vi um filme, eu li um livro que diz que foram deixados para trás e as pessoas... Esse livro não é a Bíblia, porque a Bíblia não fala disso. E esse livro vendeu tanto que fizeram o 2, depois fizeram o 3, depois fizeram o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8. Eu não sabia disso, são 12. Por quê? Porque as pessoas querem ter uma segunda chance, caso sejam deixadas para trás. Mas você está tendo a sua segunda chance hoje. Você que ainda não entendeu que é preciso se arrepender e ser cheio do Espírito Santo de Deus. Sabe o que significa ser cheio do Espírito Santo de Deus? Tem gente que pensa assim:
Poxa vida, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo de Deus é uma pessoa que não erra nunca, é uma pessoa que não peca, ela nem anda de tanto Espírito que tem, flutua, né? Né? Nossa, isso é até... Eu lembro do filme do Conde Drácula, né? Que ele aparecia flutuando assim, não é credo, misericórdia. A pessoa cheia do Espírito Santo de Deus é aquela pessoa que sabe quem ela é e sabe quem Deus é. A pessoa que tem o Espírito Santo ainda vai pecar, sabe por quê? Porque tem carne, está viva. Mas a pessoa que tem o Espírito Santo de Deus vai se arrepender do seu pecado, vai confessar e vai se reconciliar com Deus. A pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus também vai pecar. E o convite é para você se arrepender essa noite, você se reconciliar com Deus. O convite é para você, um dia, estar vestido de branco. Tem muita gente vestida de branco aqui hoje, coincidência. Né? O amadinho lá, né, o André, foi falar aqui, falou sobre estar vestido de branco. Ele não tinha a menor ideia do que eu ia falar, eu também não sabia o que ele ia falar. Nós cantamos aqui sobre estarmos, né, e ele vem vestido de branco, né, seus cabelos, seus olhos. Será que você entende que o Espírito Santo está querendo falar com você essa noite? Será que você entende que a mensagem que está sendo trazida é que é para você um dia estar vestido de branco? Não porque você mereça, ou não porque você seja uma pessoa pura, mas porque aos olhos de Deus e pelo sangue de Jesus Cristo você foi purificado e Ele vai te enxergar vestido de branco. Então feche seus olhos e curva a sua cabeça. Essa noite é noite de esperança. É esperança porque ainda dá tempo. Você está vivo, está respirando. Você está ouvindo o Espírito Santo de Deus. E você pode, se você quiser, você pode se arrepender. Você pode fazer parte dessa multidão que um dia vai estar com Jesus Cristo e com todos os anjos diante de Deus, em louvor, em adoração por toda a eternidade. Não haverá fome, não haverá sede, não haverá mais choro, não haverá tristeza. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar no seu coração. E eu creio que a gente vai poder chorar sim. Mas a palavra de Deus que nós lemos diz que o Espírito do Senhor enxugará toda a nossa lágrima. O Espírito Santo de Deus vai nos consolar. Deixa o Espírito Santo de Deus falar com você. Nós vamos ser ministrados agora por um cântico. Durante esse cântico, se você sentir que essa noite é a noite de você se reconciliar com Deus, que você se arrependeu, que você parecia que estava vivo, mas na realidade está faltando o Espírito Santo de Deus em você. E aproveite a oportunidade, porque nós estamos aqui essa noite para a reconciliação, é uma noite de esperança. E se você entender que está na hora de você se reconciliar com Deus, não perca essa oportunidade, não perca, porque nós estamos falando da sua vida, da sua eternidade. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor nos fala o tempo todo, o Senhor fala conosco a todo momento do dia, seja na leitura da Bíblia, seja na oração, seja quando estamos sozinhos, a todo momento o Teu Santo Espírito está falando conosco. Nós te agradecemos porque nós não estamos sozinhos. Nós te agradecemos porque o Teu Santo Espírito é quem nos guia. E nós queremos te pedir, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja renovando a Tua presença em nós. Que nós possamos a cada dia entender e perceber a Tua presença nas nossas vidas. Que nós entendamos que sozinhos nós não vamos conseguir, mas que nós possamos entender que a Tua presença em nós
nos torna mais do que vencedores. É a tua presença em nós. Não é o nosso poder, não é a nossa força. Fortalece, Senhor Deus, a nossa fé. Que nós não tenhamos dúvidas quanto à nossa identidade. Que nós possamos proclamar, primeiramente para nós mesmos e depois para os outros, que nós somos filhos do Deus Altíssimo. Nós somos co-herdeiros com Jesus Cristo. Pela misericórdia do Senhor, nós fomos alcançados e fazemos parte da igreja que um dia vai estar reunida, toda vestida de branco, junto com os anjos do Senhor, louvando e adorando ao nosso Deus maravilhoso, que de um amor assim tão fora da nossa compreensão, deu seu único filho para morrer no nosso lugar. Nós te louvamos, nós te adoramos. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos acompanhe durante essa semana, que o Senhor nos guarde de toda retaliação do inimigo, que o Senhor modifique aquilo que estava previsto pelos homens ou até mesmo por Satanás para ser em derrota, que o Senhor modifique em vitórias durante essa semana para nós. Nós desde já agradecemos e te louvamos. Acompanhe-nos de volta aos nossos lares. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus permaneçam conosco hoje e até a volta de Cristo Jesus, que será em breve. Amém e amém.